Ilhados com a sogra, Freud explica. Ou talvez não. Eu adoro um bom e velho reality show porque eu adoro ver as pessoas sapateando nos seus próprios defeitos. Apesar de ser um reality show cômico pelo que ele se propõe, quando você assiste e observa de perto algumas coisas, você percebe que é possível aprender algumas coisas com Ilhados com a Sogra. Então a gente vai falar sobre o reality show e como ele é caótico, mas no final do vídeo vamos refletir sobre algumas coisas. O que eu não esperava quando eu comecei a assistir o reality show foi uma produção tão bonitinha. Dá pra ver que é um programa muito bem feito, que é um programa... Eles têm um carinho e um cuidado com o programa. Não é publi do programa, é realmente uma coisa que eu observei. Muitas coisas são roteirizadas, talvez roteirizadas até demais. Dá pra perceber que os participantes estão lendo, eles vão dar depoimento, e aí dá pra perceber que eles estão lendo. Não sei por que eles estão lendo, mas enfim, isso é uma coisa que tira um pouquinho da graça do reality show, porque você sabe que as coisas são exageradas, mas essa leitura do participante deixa isso ainda mais claro. Apesar disso, esse reality show é uma passação e as brigas parecem reais. Se essas duas participantes estavam fingindo esse tempo todo, parabéns, mas eu acho que não tem como fingir as coisas que aconteceram ali. O que fez esse reality show sair da bolha foram as redes sociais, que são as melhores amigas do marqueteiro. E você sabe que eu vou falar dela, a nossa parceira do coração, a EBAC. A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC, é uma instituição de ensino online. É confiável, é fácil, é interativa e você pode estudar aonde você quiser. Ela oferece mais de 150 cursos, além de 2 pós-graduações que são reconhecidas pelo MEC. Inclusive, alguns cursos da EBAC têm emprego garantido. Todos os cursos da EBAC você encontra no site da escola, que tem uma plataforma própria de ensino e ela conta com mais de 145 mil alunos. A EBAC oferece cursos em diversas áreas: programação e data, audiovisual, design, arquitetura, games, moda, marketing. Na área do marketing, nós temos o curso de Social Media Manager, que vai te ajudar a criar conteúdos criativos, a criar boas publicidades e promover negócios. É um curso que serve para estudantes, iniciantes, profissionais da comunicação e empreendedores. Você pode aprender a como trabalhar com a internet e promover o seu negócio. Você pode se tornar um criador de conteúdo, assim como eu, ou você pode ter a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como Social Media Manager. O salário gira em torno de 6 a 7 mil reais, de acordo com a Glassdoor. No final do curso, você recebe um certificado reconhecido no mercado e um portfólio com projetos para você começar se destacando. Se você conhece a EBAC, você sabe que é muito mais do que ensino online. Tem grandes eventos online e offline, tem oficinas de conhecimento. Você tem acesso a um laboratório interativo em Python para você testar os seus conhecimentos e você tem acesso à comunidade de alunos no Slack para se conhecer e tirar dúvidas. E falando em dúvidas, pode ficar tranquilo que os alunos têm acompanhamento individual durante todo o período do curso. A EBAC conta com um corpo docente com mais de 300 professores que são profissionais renomados do mercado. São eles que vão te ajudar a entrar no mercado de trabalho mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Ano novo, vida nova, curso novo, então aproveita o meu cupom que te dá R$300 de desconto em qualquer curso do site da EBAC. Além disso, a EBAC oferece diversas opções de pagamento, 21 vezes no cartão de crédito, até 36 vezes no boleto. Então aponta a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clica no primeiro link aqui na descrição e vai conhecer a EBAC. Aproveita o meu cupom porque é por tempo ilimitado. Antes de qualquer coisa, eu vou explicar a ideia do reality. Sogra e nora ou sogra e genro ficam numa ilha com outros participantes, ao total são 6 famílias. E enquanto isso, os filhos e as filhas ficam num tipo de bunker assistindo tudo o que acontece na ilha. Tem algumas provas, algumas de pergunta e resposta, outras de habilidades, mas todas as provas
envolve colaboração entre sogra e nora ou sogra e genro. A cada prova, as famílias vão ganhando favos e no final das contas, a família que tiver mais favos ganha o prêmio de R$500 mil, que é dinheiro pra caramba e ajuda muita gente. Eu vou falar sobre as duas famílias estrelas deste reality show, que são a família Mendonça e a família Souza. Na introdução inicial da família, que mostra um resumo das principais tretas, a Isabela conta que antes de engravidar, a Patrícia era gente boa, as duas se davam bem. Mas assim que ela engravidou, a Patrícia mudou, ela começou a se tornar a sogra que ela realmente é. Já a Patrícia disse que a Isabela e o Rafael foram morar na casa dela quando a Isabela engravidou, e aí a Patrícia tinha que fazer as tarefas de casa da casa dela e da casa do casal. A Isabela acordava 11 horas da manhã e não lavava as próprias roupas, não lavava as próprias calcinhas, de acordo com a Patrícia. E quando a Patrícia percebeu, ela estava exausta, porque ela tinha que cuidar de todo mundo. Pois bem, foram pra ilha, foram pro bunker e aí começou o primeiro desafio e a Patrícia e a Isabela já começaram a se bicar. Uma coisa muito comum na dinâmica das duas é que as duas não se escutam e as duas querem ter razão. Você já viu duas pessoas que querem ter razão conversando? Não sai nada dessa conversa. E no meio desta dinâmica, a Patrícia solta a sua primeira arma. O nome no diminutivo, Isabelinha. Ela passa o resto dos seus episódios chamando a Isabela de Isabelinha. E eu admito que dá um pouco de raiva. Já na família Souza, a esposa e a sogra brigam pra ver quem é mais importante na vida do Anthony. Teve uma pergunta que era quem ajuda o Anthony a realizar os seus sonhos. E a resposta certa, dada pelo próprio Anthony, é minha mãe. A minha mãe me ajuda a realizar os meus sonhos. A Ioná fica toda feliz e concorda, dizendo que sim, ela ajuda o filho a realizar os seus sonhos, até porque ela banca o Anthony e a Ana Paula. Nesse momento, o reality apresenta a família Souza. Nós temos uma esposa que se diz geniosa e que fala mesmo e não leva desaforo pra casa, e se deixar, ela quebra tudo e ela é um furacão. Ela diz que a sua sogra é intrometida, que ela fica dando pitaco em tudo, ela quer ficar falando sobre a aparência da Ana Paula, o cabelo, a roupa, o jeito, em tudo ela quer dar pitaco. A Ana Paula fala que quer ganhar esse prêmio porque ela e o Anthony, eu acho, não querem mais depender financeiramente da sogra. A Ioná também se apresenta como uma figura forte e expansiva e ela fala que se a Ana Paula não parar de fazer procedimento estético, principalmente no rosto, ela, a Ioná, vai parar de mandar o dinheiro do aluguel. E ela conclui dizendo que os dois dependem financeiramente dela e tudo que ela queria em troca era gratidão. Porque nada vem de graça nessa vida, não é mesmo? Fim da prova, eles vão para os dormitórios e para a cozinha e aí começa a intriga. Tem um take que mostra a Isabela comendo um mamão, ela deixa o mamão na mesa e ela vai pro quarto. Logo em seguida, vem a sua sogra falar do mamão. Ela fica tão indignada que a Isabela deixou um mamão em cima da mesa que ela chama todo mundo. Olha, gente, o mamão que ela deixou aí em cima da mesa. Mas se acostumem, tá? Porque Isabelinha é assim mesmo. Outra participante defende a Isabela, dizendo que ela vai voltar pra comer o mamão, que ela avisou que iria no quarto e depois voltaria. E aí a Patrícia fica meio... Tá bom, mas se acostumem, porque a Isabelinha é assim. Eu nem ia falar sobre isso, eu nem ia mexer no mamão, mas já que eu vi o mamão, eu decidi falar sobre ele. E esse é só o começo. Até parece uma coisa trivial, uma coisa aleatória, mas essa é a segunda arma da Patrícia. Ela usa tudo que
que ela pode para infernizar a vida da Isabelinha. Mais tarde nesse dia, as duas vão pro quarto, porque você precisa dormir com a sua sogra, e aí começa o primeiro, mas não o último embate das duas. As discussões das duas escalavam muito rápido, e aí uma começava a falar por cima da outra sem gritar. Elas não gritavam, mas elas usavam um tom passivo-agressivo mais progressivo. Onde você tá morando agora, amiguinha? Eu fui pra casa do meu pai, amiguinha. E é engraçado porque as duas tentam se justificar para as outras pessoas que estão no quarto, ou que estão na cozinha, ou que estão no ambiente. A Isabela conta a versão dela, a Patrícia conta a versão dela, só que tudo isso ao mesmo tempo. E as duas, elas não se olham, elas olham para as pessoas que estão no quarto, porque as duas estão tentando provar o próprio ponto. E aí começa um kikiki, uma falando por cima da outra, que foi expulsa de casa, que comprou um apartamento, que o sogro deixou ficar na casa, e a sogra falando que a nora não lava roupa, não cuida das filhas, que ela cuidava das filhas, que só sabe pensar em dinheiro, e a outra falando que tava economizando dinheiro porque tava no programa e não precisava pagar o aluguel, e a sogra falando, enfim, vai criando um clima terrível no quarto. O episódio começa com a briga da Patrícia e da Isabela, e a Isabela diz que aquela situação com a sogra pode até acabar com o casamento dela, que no dia em que ela foi expulsa de casa, ela pegou a aliança e deu pro Rafael, porque ela não queria viver daquele jeito. A Patrícia, uma mulher de muita fé, começa a usar os seus bordões de crente, está repreendido em nome de Jesus, não coloque a culpa do fracasso do seu casamento em mim. Enquanto as duas brigam no quarto, o Rafael assiste tudo pelo monitor, e aí ele não se aguenta, ele fala, não, eu quero apertar o botão, porque eu quero entrar no meio das duas e vou lá resolver o problema. Não resolveu até hoje, mas no programa ele quer desistir pra tentar resolver o problema, beleza. A conclusão que ele chega é que ele criou um muro entre a mãe e a esposa, e por isso as duas não conseguiam se resolver completamente. Na manhã seguinte, a Patrícia já começa o seu dia infernizando a vida da Isabela. A Patrícia conta que uma das coisas que mais magoou ela em relação à Isabelinha é que a Isabela é influencer e aí ela posta tudo da sua vida nas redes sociais. Uma vez, a Isabela postou nas suas redes sociais que ela e o Rafael estavam se separando e a Patrícia não gostou de toda essa exposição. Em sequência, a Patrícia joga a sua terceira e talvez última arma, que é criticar a maternidade da Isabela. Ela começa a contar para sua plateia, porque como eu disse, elas discutem olhando para as outras pessoas, e ela fala que um dia o seu filho estava muito triste, e ela dá ênfase nessa tristeza. O meu filho estava muito triste. E aí ele trouxe a neta para casa da avó e a neta estava com febre. Ela fez questão de falar que a neta estava com febre, porque essa informação é muito importante, claro. E aí depois ela foi ver as redes sociais da Isabela e viu o tal vídeo da Isabela falando que ela e o Rafael estavam se separando. No fim, eles não se separaram, porque, né, eles estão no programa. A Isabela rebate dizendo que antes de conhecer o Rafael, ela já postava tudo da vida dela, ela já era influencer, e todo mundo da família do Rafael respeita ela, menos a Patrícia. Mais uma vez, a Patrícia usa as suas netas na discussão e ela fala, eu cuido das suas filhas com tanto carinho e tanto amor, e é assim que você me agradece? E aí ela começa a chorar. A Isabela fica sem entender, porque o que uma coisa tem a ver com a outra? O que as minhas filhas têm a ver com você me respeitar? E aí ela fala para outra participante, olha lá, ela já levou pro outro lado. A Isabela não sabe em que momento da conversa as ideias se perderam. A Patrícia, muito magoada, sai da mesa e vai chorar, e ela chora muito mesmo. E aí, pelo que mostra nas gravações, ela saiu da mesa e ela foi chorar na frente de todo mundo. Só que longe, era uma praia, então o pessoal tava sentado aqui e eles conseguiam ver o mar, né, na frente deles. E aí a Patrícia foi chorar
lá no mar, na frente de todo mundo, mais longe, porque ela não é uma vítima. Quando a Patrícia sai, a Isabela pergunta para as outras pessoas que estavam na mesa: isso é normal? Gente, isso não é normal. E aí as outras participantes concordam. Então, ela realmente precisa de terapia porque ela não escuta. E esse é o grande problema da Patrícia, ela não escuta. Enquanto a Patrícia chora na praia e ora pedindo ajuda para Deus, a Isabela olha para ela desacreditada, porque algumas coisas, às vezes o silêncio fala muita coisa. Não sei exatamente quanto tempo ela ficou naquela praia, mas pelo que mostra, ninguém vai atrás dela durante um bom tempo, até que um dos participantes vai até ela e ela começa a chorar ainda mais. E aí ele consola a Patrícia. Fofo. A Patrícia se recupera do seu momento de choro e volta pra cozinha e vai direto atrás da Isabela. Ela começa a pedir perdão pra Isabela, só que é um perdão tão sentido, tão magoado, tão intenso que começa a ficar estranho. Ela fala pra Isabela que ela só não se ajoelha nos pés da Isabela porque ela só se ajoelha diante de Deus. Mas será que precisaria se ajoelhar diante da Isabela? A Isabela vai até a sogra dela, tenta abraçar a sogra dela e chama a Patrícia para conversar em outro lugar. Só que a Patrícia insiste em ficar na cozinha. Nesse momento, a Isabela perde a paciência de novo, porque você quer me pedir perdão, só que tem que ser na frente de todo mundo. A Patrícia continuou remoendo aquilo, dizendo: eu quero te pedir perdão, me perdoa de todo o coração. E a Isabela falando: vamos conversar em outro lugar. E a Patrícia: não, tanto faz o lugar, vamos fazer aqui mesmo. A Isabela perdeu a paciência e falou: tá bom, Patrícia, vou fazer xixi. Não sabemos quanto tempo se passou desde que Isabelinha foi fazer o seu xixi, mas a sua sogra, que não deixa a sua nora em paz, disse, ela tava no meio da roda, assim, conversando, e ela falou do nada: ai, gente, eu acho que eu vou trocar aquele lixo do toalete. Gente, vamos ser honestos, pelo que foi mostrado no programa, vocês realmente acham que o objetivo da Patrícia era trocar o lixo do toalete? Vocês não acham que ela tava indo atrás da Isabelinha para infernizar a vida da Isabelinha? As duas acabam conversando no quarto, que era onde ficava o banheiro, e a Isabela disse que ela não sabia que seria tão ruim, que seria tão difícil conviver com a Patrícia. E a Patrícia disse que já esperava, e ela esperava isso porque o Rafael tinha construído um muro entre ela e a Isabela. Na visão da Patrícia, ninguém podia dizer nada para Isabela, todo mundo precisava falar com o Rafael, pro Rafael passar a mensagem pra Isabelinha, que se ofendia com tudo, na visão da Patrícia. Em pouco tempo, as duas começaram a brigar de novo, uma começou a falar por cima da outra, porque, como eu disse aqui 500 vezes, elas não se escutam. Mais uma vez, a Patrícia trouxe a história das netas e da roupa que não foi lavada e que a Isabela não fazia nada, e a Isabela se defendia dizendo: quem lava a roupa é a máquina, não você. Não acho que seja assim que funcione, mas tudo bem. Essa história da roupa, que a Isabela não lavava a roupa, não é que é uma história mal contada, é que a gente não sabe o contexto geral dessa história. A gente não sabe na íntegra o lado das duas, da Isabela e da Patrícia. Então, tem um disse-me-disse em relação a essa roupa suja que a Isabela não lavava. Vamos ao episódio 3. No episódio 3, tivemos uma prova e a sogra ficava vendada enquanto a nora precisava guiar a sogra e elas andavam de carro num percurso X. E aí, você já sabe, né? Foi um quebra-pau. Durante a prova, a Isabela grita com a Patrícia, fica irritada com a Patrícia. E ela disse, depois da prova, que assim que a prova acabou, aqueles sentimentos em relação à prova ficaram pra trás. Ela não levou aquela raiva pra frente. A Patrícia é uma mulher muito religiosa, que fala de forma muito calma e elegante, perde as suas estribeiras durante a prova e solta um: ô, sua filha da puta! Ô, filha da puta! Tudo que ela tinha de palavrão guardado no coraçãozinho dela, ela soltou naquele dia. Talvez, Patrícia, se você falasse mais palavrão, se você gritasse mais, se você colocasse pra fora o que você sente, talvez você não sofreria tanto com
coisas que você cria na sua cabeça. Curiosamente, sempre que ela passava dos limites e gritava e falava palavrão, quando ela percebia que ela tinha perdido o controle, ela voltava e falava: nossa, me perdoa, Deus. A voz dela voltava, fica calma. Não sei o que pensar em relação a isso. Apenas falei. E aí você pensa o que você quiser. No depoimento das duas, a Patrícia se exalta e fala: depois disso aqui, eu espero que o Rafael me agradeça, porque de você eu sei que não virá agradecimento, mas se o Rafael não me agradecer, tá tudo bem também. Ela sempre joga umas frases desse tipo: é bom que você me agradeça, mas se você não me agradecer, tá tudo bem também. Parece meio passivo-agressivo. Eu quero que você me agradeça, mas se você não me agradecer, eu ficarei magoada, mas eu vou fingir que tá tudo bem, porque afinal de contas eu sou uma pessoa muito mansa e calma e não falo palavrões. Só durante as provas. Depois da prova, a Isabela tenta conversar com a sua sogra com mais calma. E assim, eu falei várias vezes que a Isabela não tem paciência com a sua sogra, mas gente, às vezes ela tem tanta paciência que eu fico admirada. Porque a sogra come o ouvido dela e ela fica olhando pra frente, estática, respirando fundo e pensando: Deus, eu não aguentaria mesmo. Isabela, você é uma santa. Patrícia, você também. A Isabela fala que a Patrícia precisa escutar as pessoas, porque senão, se continuar desse jeito, o relacionamento dela com as netas será prejudicado. Só que a Patrícia não recebeu legal essa informação. Ela se sentiu diretamente atacada e falou: arrependimento mortal de ter topado isso aqui com você. Eu vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Ela começa a falar para outra participante que no dia seguinte ela ia apertar o botão para desistir, porque aquele programa estava acabando com ela, a saúde física e mental dela estavam sendo prejudicadas e ela queria desistir. Apertar o botão não é exatamente desistir, você aperta o botão e aí o seu filho e a sua filha saem do bunker e vai até a ilha. Para isso, você precisa perder 3 favos. No caso da família Mendonça, eles só tinham 3 favos, então eles iam perder tudo. E aí, o filho ou a filha conversa com a mãe e a esposa ou o marido, e aí decidem: vamos continuar ou vamos terminar isso aqui? Pois bem, na manhã seguinte, a Patrícia acorda com vontade de desistir. Ela percebe que aquilo ali não é para ela e ela quer ir para casa. E aí, uma participante faz uma leitura interessante. Eu pensei a mesma coisa, não ia falar no meu vídeo porque eu acho que seria um pouquinho demais, mas como já falaram dentro do reality show, eu vou estar falando aqui também. A participante diz o seguinte para Isabela: a Patrícia só quer desistir porque quem vai sair perdendo é você e não ela. A Patrícia tem dinheiro. De acordo com a Isabela, a Patrícia era a rainha da ostentação. Ela não tava nem aí pro dinheiro. Se ela pudesse, ela dava o dinheiro para uma amiga. Então, a Isabela e o Rafael que iam se lascar se a Patrícia desistisse. No final das contas, quem aperta o botão é a Isabelinha e a Patrícia parece ter ficado em paz com isso. Pelo menos não fui eu que desisti. Ela não vai poder me culpar porque quem apertou o botão foi ela e não eu. Afinal de contas, eu sou uma mulher mansa e sábia. Durante os episódios, a gente vê as reações do Rafael e ele parece muito preocupado, mas ele não parece ser o tipo de cara que tem um pulso firme e vai tomar uma decisão sábia e certa para sua família. Então, quando ele foi chamado para a ilha, eu não sabia o que esperar dele. O Rafael pergunta o que aconteceu e a Patrícia diz o seguinte: eu vou te dar um resumo. A sua esposa tá destruindo a nossa casa de origem. Você vai sair daqui sem mãe e eu vou sair daqui sem as minhas netas. O Rafael diz que não é bem assim, que ele viu tudo o que aconteceu e que aquela experiência foi a melhor experiência da vida dele, apesar dos pesares,
porque ele pôde amadurecer. Ele fala pra Patrícia que ela não sabe escutar, a Patrícia fica na defensiva e fala que foi a Isabela que tirou o domínio próprio dela, porque a Patrícia vive falando do seu domínio próprio, você precisa ter o seu domínio próprio, enfim, gente, coisa de crente. E aí a Patrícia falou que quem fez ela, Patrícia, perder o seu domínio próprio foi Isabela. Ela falou que foi crucificada pela Isabela porque a Isabela tem um ódio mortal por ela. O Rafael rebate tudo dizendo que ele viu, ele assistiu e a Patrícia não escuta as pessoas. A Patrícia começa a chorar dizendo: a mamãe não está bem. E aí o Rafael responde: mãe, aqui não é teatro. Em um certo momento da conversa, a Patrícia solta um palavrão e fala: eu vou escrachar, já que eu perdi minhas estribeiras neste programa, eu vou escrachar mesmo, vou falar palavrão mesmo. Só que depois que eu sair daqui, eu vou voltar a ser a pessoa que eu era. E a Isabela fala: você sempre foi assim, você sempre falou palavrão. A Patrícia fica indignada: na minha casa eu falo palavrão? E a Isabela: sim, na sua casa você fala palavrão. A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que é sempre muito engraçado ver uma pessoa religiosa ficando brava. É sempre muito engraçado, porque você descobre... O Rafael e a Isabela percebem que não vai ter diálogo com a Patrícia, porque ela fica olhando pra eles com deboche, ela não tá interessada em resolver a situação, ela fica falando coisas do tipo: não, gente, então tá bom, então eu sou a maior culpada de tudo, a culpa é tudo minha, coloca a culpa em mim, tá? Se depende de mim, ó, vai dar tudo certo, porque eu assumo a culpa de tudo. Só que, sabe, isso não resolve as coisas. O Rafael perde a sua paciência e fala que é melhor ir embora. E a Isabela também já tava de saco cheio e tava a fim de ir embora também. E a família Mendonça desiste do programa. No depoimento final da Patrícia, ela fala que este foi o maior deserto de toda a sua vida. E ela fala isso chorando muito. Pra quem não sabe, deserto é uma gíria, é um termo de, enfim, crente evangélico para momentos difíceis na sua vida. Se você está passando por uma situação difícil, você está passando pelo deserto. E de acordo com a Patrícia, o deserto dela foi participar de Ilhados com a Sogra. Tudo que eu sei sobre a família é o que foi mostrado no reality show. Eu não conheço eles fora do programa, não sei no que eles acreditam ou deixam de acreditar. Então tudo que eu falei foi totalmente baseado no programa, e o que eu vou falar aqui agora também será baseado no que foi mostrado no programa. A Patrícia, ela tem muita dificuldade em escutar as pessoas, e não só isso, ela não consegue olhar pra dentro de si e reconhecer os seus próprios erros. Ela pode falar que reconheceu, ela pode pedir perdão e falar que se ajoelharia na frente da Isabela para pedir perdão, e fala que ama a Isabela e que em nome do Senhor Jesus ela quer pedir perdão pra Isabela, só que depois do perdão elas brigam de novo. Que perdão é esse? Quando você diz: realmente, galera, eu sou a culpada, coloca toda a culpa em mim, já que vocês estão falando que a culpa é minha, então tá bom, a culpa é minha, peço perdão por tudo. Não parece vazio? Não parece que você só quer se livrar daquilo e você não se arrepende? Me desculpa se eu fiz alguma coisa de errado com você. Pelo que exatamente você tá pedindo desculpas? Eu tenho uma lista de coisas erradas que você fez comigo. Você tá colocando todas elas no mesmo saco. Você nem sabe pelo que você tá me pedindo perdão. Então, a sensação que dava ouvindo a Patrícia pedir perdão era que era um perdão vazio. E perdão vazio gera uma raiva, porque você fica pensando: caraca, você não consegue reconhecer os seus próprios erros? Além disso, quando a Isabela tentava apontar os erros da Patrícia, a Patrícia levava muito pro coração. Então quer dizer que você me odeia? Então quer dizer que eu te odeio? Então quer dizer que eu odeio as minhas netas? Tipo, calma aí, cara. Não foi isso que eu quis dizer. Acho que no final das contas, o melhor pra família Mendonça foi ter saído do programa, porque as coisas estavam ficando muita exposição, sabe? Eles estavam falando coisas que eles iriam se arrepender no futuro. Então que bom que vocês saíram do programa, mas foi fantástico observar de perto a Patrícia, como a mentezinha dela funciona. Isabela, parabéns, você tem muita paciência, e Rafael, boa sorte. E agora vamos falar sobre a família Souza, essa família tão
freudiana, é muito claro que a Ana Paula e a Ioná, elas são o reflexo uma da outra. Elas são muito parecidas e é por isso que elas não se dão bem. As duas não têm muito tato social, as duas são expansivas, as duas são exageradas, as duas são geniosas, as duas têm um afeto muito grande pelo Anthony, elas defendem o Anthony com unhas e dentes. Lembra a dinâmica da mediadora? Então, a pergunta para Ana Paula e a Ioná foi a seguinte: quando vocês duas se conheceram, o casal não contou para Ioná que eram um casal. E como vocês se sentem em relação a isso? Assim que a Ioná começa a falar, ela se emociona e diz o seguinte, e eu abro aspas: todas as mulheres que se aproximaram do meu filho tentaram me afastar dele, tentaram tirar ele de mim, me colocaram como a pior pessoa. Ela também fala que não sabia que os dois namoravam, mas ela sabia que tinha alguma coisa acontecendo entre eles e foi por isso que ela perguntou pra Ana Paula que horas que ela ia embora, porque ela não queria que a Ana Paula ficasse na casa, porque, de novo, todas as pessoas que se aproximaram do meu filho me afastaram dele. Ela também fala que a Ana Paula mentiu pra ficar com o Anthony. No caso, a mentira foi eles não terem contado pra Ioná que eles eram um casal. E do outro lado da ilha estava o Anthony chorando. É engraçado essa situação toda, porque será que a Ioná parou pra pensar: por que será que o meu filho teve que mentir e não me contou que estava namorando? Por que meu filho sentiu a necessidade de mentir pra mim em relação a isso? A Ana Paula se defendeu, dizendo que mentira era uma palavra forte. Ela só não se sentiu confortável de contar pra Ioná naquele momento, mas se a Ioná quisesse saber e tivesse perguntado, a Ana Paula teria contado a verdade. Ela também disse que a Ioná era uma pessoa que dava medo nela, deixava ela desconfortável e por isso ela não contou que namorava o Anthony. Nesse momento, a Ioná fica revoltada porque a Ana Paula apresentou o Anthony como noivo para os pais dela e aí ela fala: na minha casa vocês se apresentam como amigos, dormem no quarto do meu filho e eu não aceito que uma mulher durma no quarto do meu filho, a não ser que seja uma namorada, uma noiva, uma esposa. E na casa dos seus pais você se faz de santinha apresentando o Anthony como noivo, sendo que vocês nem tinham beijado na boca ainda. Depois dessa dinâmica, a Ioná e a Ana Paula começam a discutir no quarto com outra participante. Quer dizer, elas estavam discutindo entre si e a outra participante estava ali como mediadora. A Ioná questionou essa outra participante dizendo: sou eu que sou ciumenta, possessiva, controladora, intrometida? Ou é essa nova geração de noras e genros que acham que depois que eles se casam, eles precisam excluir a sogra? E ela fala isso toda performática. Ela diz que aguentou tudo isso calada por 5 anos por medo de perder o filho dela. E esse é o bingo da Ioná. Perder meu filho, 5 anos, aguentei calada, mãe solteira e que mais? Seu filho depende financeiramente de você. Se tem uma coisa que não vai acontecer, é o seu filho sumir da sua vida. Pode ficar tranquila. A outra participante, muito sábia, que com certeza faz terapia, perguntou pra Ioná: mas você criou um homem ou um saco de batata? Porque o Anthony precisa se impor. Se ele quer passar um tempo com você, ele avisa a Ana Paula e vai passar um tempo com você, ele não precisa pedir permissão. E a Ioná disse que a Ana Paula era muito dramática e tudo ela queria chorar e que ela fazia um drama danado. Ela continua e diz que toda vez que a Ana Paula e o Anthony chegam na casa da Ioná, a Ana Paula não deixa a Ioná ficar perto do filho. A Ana Paula fica confusa e pergunta: como assim? Eu não deixo. E aí a Ioná responde: você fica no meio, eu sento com o meu filho, você senta no meio, eu deito com o meu filho, você deita no meio, eu ligo pro meu filho, você entra no meio, você tá no meio o tempo todo. E enquanto isso, nosso querido Anthony arruma briga do outro lado da ilha. Teve uma participante, muito querida inclusive, que começou uma brincadeira de competição, tipo assim: eu vou pegar seus favos, eu tô na frente, hein? E eu vou chegar em você. Brincadeirinha de competição. Alguns participantes levaram na boa, começaram a brincar com ela, mas o Anthony não gostou. O Anthony disse que não queria esse olhar de ódio, de competição,
que ele queria companheirismo, que o clima estava tenso no bunker. E aí a participante falou, show, não brinco mais com você, e seguiu a vida dela. Mas calme, pois o Anthony voltará. Aí lembra a prova do carro? Então, depois dessa prova, a Ioná e a Ana Paula foram conversar e foi essa cena que viralizou. Talvez você tenha visto essa briga específica. A Ana Paula fala pra sogra que ela quer se unir com a sogra, que ela quer afeto, companheirismo, pensando no jogo. A Ioná fala que o foco da Ana Paula não está no jogo, que ela fica conversando, fazendo amizade. E aí, quando a Ioná tenta falar alguma coisa do jogo, combinar alguma coisa com a Ana Paula acha que ela está sendo mandona. E aí a Ana Paula fala, mas por que eu tenho que mudar e você não? A Ioná fica revoltada, fala, quem disse que você precisa mudar? Eu não falei que você precisa mudar. A Ana Paula calada, o Anthony chorando e a briga continua. A Ioná meio que zomba dos conselhos que deram pra ela, a outra participante muito sábia, que falou que a Ioná mima demais o Anthony, que ele precisa, enfim, se impor. A Ioná fala, dane-se, o filho é meu, eu crio como eu quiser, eu mimo se eu quiser nessa bosta. E aí, a cena você conhece, você viu no TikTok ou você viu no Twitter. Eu não vou mudar por causa de uma pentelha como você, e não sei o que lá, não sei o que lá, e kikiki, kkk, papapá. E por causa dessa cena, as pessoas já começaram a meter o pau na Ioná, falando que ela queria dar pro filho dela, falando que ela queria se colocar como esposa, falando isso, falando aquilo, mas assim, galera, tudo tem um porquê, e vocês vão entender porque a Ioná pensa dessa forma em relação ao Anthony. Mas antes, vamos falar da briga do Anthony, porque a briga continua. Eu não entendi o problema do Anthony com as pessoas do bunker. Porque se fala com ele, ele fala que é falsidade. Se não fala com ele fala que estão evitando ele. Se brinca, é falsidade. Se não brinca, ele está sendo excluído. Então assim, meu querido Anthony, o que você quer? Palavras da outra participante que estava discutindo com ele, inclusive. Ele não dá um exemplo, mas ele insiste nessa coisa de que o clima tá tenso, de que estão excluindo ele. Ele começa a criar na cabeça dele que os outros participantes estão meio que zombando da família dele. Porque toda vez que a família dele aparece, e aparece muito, porque eles brigam demais, o pessoal reage, na verdade não mostra o pessoal reagindo, mas o Anthony fala que o pessoal reage estranho porque a minha família é... Enfim, gente, ele se coloca num lugar de vítima que... sei lá por quê. E aí, ele solta uma pérola. A participante pergunta pra ele, mas quem disse que você tá sendo excluído? Quem disse que a gente não quer conversar com você? E aí ele fala, eu sinto. Quem é de verdade sente. Tá bom, Anthony, então todo mundo é falso. Menos você. Você... escolhido por Deus. Se não fosse Jesus, seria você, cara, na Bíblia. A Bíblia seria sobre você. Você é o santo. Vamos levantar templos para o Anthony, porque os de verdade sabem quem não é de verdade. Por fim, porque eu não aguento mais... Tem outra dinâmica com a mediadora. A essa altura do campeonato, a família Mendonça já foi embora. E aí, a mediadora fala para sogras, dessa vez só as sogras, escolherem frases que combinam ou que fazem sentido na vida delas. A Ioná escolhe 2 frases. Eu nunca fui prioridade e eu nunca vivi a vida que eu quis. A Ioná conta que ela foi mãe muito jovem, ela era virgem, perdeu a virgindade, engravidou. E aí ela ficou apavorada porque ela não sabia se ia conseguir lidar com o peso de ser mãe. Ela pensou em terminar a gravidez, mas ela acabou parando tudo pra se tornar mãe. Ela tinha muitos sonhos, ela queria se formar, ela queria trabalhar, ela queria, enfim, viver sua vida. E ela nunca pôde realizar os seus sonhos. A mediadora pergunta qual seria a vida dos sonhos para Ioná, e a Ioná fala que queria ter construído uma família, ela nunca se casou, e por isso que ela escolheu a frase eu não sou prioridade, porque ela acredita que um parceiro teria priorizado ela, diferente do filho que foi viver a sua vida. E aí ela queria ter uma família tradicional e ter um parceiro. A mediadora pergunta se um marido seria uma parceria ideal,
E a Ioná responde que sim, porque sem um parceiro ela não tem brilho. Em sequência, ela começa a falar do filho, que o filho foi viver a própria vida e que mora muito longe e não consegue nem chamar o filho pra sair com ela. O que concluímos de tudo isso? Vamos começar pelo Anthony. Pensando em tudo que eu vi do Anthony, tanto no bunker quanto no relacionamento dele com a mãe e a esposa, eu acredito que ele não sabe administrar muito bem esses relacionamentos e não sabe se impor. Se a mãe dele precisa de um tempo com ele pode tirar um tempo pra ficar com a mãe dele sem a esposa. Se a esposa não desgruda dele, o ideal seria sentar e conversar com a esposa. Olha, meu bem, eu quero passar um tempo com a minha mãe, vai você passar um tempo com a sua mãe. E aí os dois vivem felizes. A Ana Paula, ela se apresenta como uma mulher forte, uma mulher geniosa. Só que quando ela começa a brigar com a sua sogra, ela chora, ela não aguenta. A sogra até zomba disso, que num pau a pau, a Ana Paula foge. A Ana Paula fala no programa que ela não sabia dos sentimentos da sogra. Então, eu imagino que era tanta coisa na cabeça dela que ao invés de ficar com raiva, ela chorou. Porque ela tava processando todas aquelas emoções. O Anthony fala que a Ana Paula tem uma baixa autoestima, então seria ideal ela trabalhar isso fora do programa para conseguir viver a sua vida sem ser tão dependente do Anthony, como eles falam no programa, que ela é toda dependente do Anthony, enfim. Por fim, nós temos a Ioná, que precisa urgentemente de uma terapia e de um hobby. Ela falou que tem uma boa autoestima, que ela é forte, não sei o que, mas meu amor, você disse que sem um marido você não tem brilho. Como assim você tem uma boa autoestima e pensa desse jeito? Dá pra ver que ela se importa muito com o filho, mas talvez ela se importe até demais. Talvez ela esteja colocando toda a sua necessidade de afeto no seu filho, e isso não é bom em nenhuma relação. Mesmo se ela arrumasse um marido e colocasse toda essa carência em cima do marido, ainda assim seria prejudicial pra ela, porque ela sofreria com essa carência e o marido não ia aguentar, enfim. Ia ser difícil. Mais uma vez, queria deixar claro que tudo o que eu disse sobre os participantes é baseado no reality show. Eu não conheço essas pessoas, eu não sei como que é o dia a dia delas. Eu julguei pelo que eu vi, pelo que me foi apresentado. Não tenho interesse de ver essas pessoas fora do reality show, ir atrás e descobrir, bababá. Julgamos o que vimos e isso acaba no reality show. Acabou o reality show, acabou o julgamento. Só se vocês aparecerem na minha For You. Mandar mensagem de ódio pra Patrícia, porque estão mandando mensagem de ódio pra Patrícia, e eu acho que pra Ioná também. Mandar mensagens de ódio não resolve nada. Na verdade, é até hipocrisia. Porque com certeza tem uma pessoa na sua família que faz tanta merda quanto elas e você passa pano. Então talvez, ao invés de mandar mensagem de ódio pra elas, manda pra esse parente aí. Arruma uma briga na sua família logo. E esse foi o vídeo de hoje. Me diga aqui nos comentários o que você achou da família Mendonça, o que você achou da família Souza. Você se identifica com a Patrícia, com a Isabela, com a Ioná, com a Ana Paula, com o Anthony, com quem? Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de dar um like, deixar um comentário e se inscrever no meu canal caso você ainda não seja inscrito. Queria mandar um beijo pra Vitória do Futuro que vai editar esse vídeo. Boa sorte.